nos relatórios oficiais que temos, afora as empresas inativas ou já falidas, como o caso da Varig, que é a primeira, o grupo JF, como controladora, é a empresa maior devedora do Brasil. Então, Vossa Excelência diz que não deve, que há um critério de compensações. A JBS teria tantos créditos, Vossa Excelência falou em 1,5 bilhão, seriam tantos créditos que a compensação está aí bem à vista, fácil de entender. Agora, eu pergunto, mas então por que continua figurando na lista de devedores? Segundo, pelo que entendi, a proposta de compensação é uma tese, não é uma possibilidade assegurada. A JBS entende que tem créditos, não é? E por isso poderia fazer essa compensação, mesmo quando se sabe que com relação à Previdência isso não é permitido. E sendo a JBS uma empresa por sua dimensão alcançada, a JBS não pode esquecer que ela tem uma finalidade social, que não apenas criar empregos, trabalhar para o desenvolvimento econômico do país, mas também ser um exemplo de cumprimento de suas obrigações tributárias e previdenciárias. E isto não vem acontecendo. Então, primeira pergunta, como justificar que é uma credora se o INSS não permite essa compensação? Não é? Essa é a primeira pergunta, se Vossa Excelência pudesse me responder. O que eu queria deixar claro é que assim, são situações distintas, né? Após a análise do crédito, essa homologação vira dinheiro. E quando o fisco... Mas já houve essa homologação? Já houve em 100% dos créditos. Quando que houve essa homologação? Desde 2012. Mas com a Previdência? Não, houve a homologação dos créditos de PIS e COFINS exemplificativamente. Sim. Com a homologação, Excelência, surge o dever da Receita fazer o pagamento em dinheiro para o contribuinte. Antes de fazer esse pagamento em dinheiro, a Receita também tem o dever de verificar se o contribuinte tem débito e propor a compensação. Nesse momento, não há trava, né? Não há proibição em se compensar débitos de qualquer natureza com débitos previdenciários. Mas por que então, nos relatórios atualizados, continua a empresa figurando como devedora de 2 bilhões e 300 milhões de reais? Por que continua? Perfeito, Excelência. O que acontece? O fisco não reconhece essa antecipação, esse encontro de contas, porque sob a justificativa de que a compensação de ofício ela só pode ser ultimada, realizada pelo fisco e não pelo contribuinte. Né? Esse é o cerne da questão. Então a empresa é devedora. A empresa hoje ela figura como devedora, mas ela fez o pagamento mediante a compensação no prazo. Mas por entraves burocráticos, né, da Receita Federal, ela não faz esse encontro de contas. Né? Ela não faz ela tem aquela compensação. Quem não faz o encontro de contas, quem não quer o encontro é a União. A Receita Federal. Empresa quer o encontro. Mas todo mundo quer o encontro. Os estados também. Na renegociação das dívidas da Lei Candir, não tem havido possibilidade do encontro. Todo mundo quer o encontro para saldar suas dívidas. Essa também é a expectativa da JBS, mas ela não tem conseguido. Essa é a realidade. E a JBS também deve para o imposto de renda, também deve para a IPI. A empresa não tem nenhuma... ela tem certidão, para você ter uma ideia hoje, positiva com efeito negativo de débitos. Significa dizer que todos os seus débitos estão suspensos ou garantidos. Suspensos judicialmente? Por apresentação de garantias judiciais. Garantias idôneas, né, que resguardam o fisco de que não vai ser lesado, né, em eventual discussão, caso a empresa venha a não ser vencedora. Qual é o total, doutor, qual é o total dessas garantias oferecidas? O valor integral da dívida, né? Dívida da Previdência. Mas eu pergunto de novo, tem dívidas também com imposto de renda e o IPI ou não?
Olha, eu não sei informar nesse momento. Mas o senhor é o chefe jurídico, o gerente jurídico? Eu não sei informar os valores. Que tem dívidas, eu asseguro que tem situações que são discutidas. Estar garantido o débito não significa que não exista. Significa que ele está no contencioso, está em discussão. Não há uma definição ainda. O senhor tem mais algumas perguntas? Faça, para ele fazer um bloco aqui agora, para a gente poder continuar o nosso procedimento. Não, apenas essa pergunta com relação à destinação da verba, em que, curiosamente, o BNDES, que é um banco de fomento, que deveria servir a investimentos para o desenvolvimento do Brasil, surpreendentemente vem se tornar o BNDES sócio de uma empresa privada. E aí libera 8 bilhões e 300 milhões de reais. Em que isto foi investido? Senhor senador, infelizmente eu não tenho legitimidade para fazer esse tipo de responder esse tipo de indagação. Eu renovo a pergunta. A JBS também deve para o imposto de renda e para a IPI ou não deve? Senador, nós eventualmente temos discussões administrativas sobre IPI e sobre imposto de renda. Nenhum débito com discussão definitiva e nenhum débito que não esteja ou suspenso em razão do trâmite administrativo dos mesmos ou garantido judicialmente. Agora, uma última pergunta, assim, senador Telmário. A empresa tem noticiado ultimamente que a JBS estaria se desfazendo de alguns dos seus ativos. Isso é verdade? Senhor senador, foi anunciado essa semana, né, a venda de algumas unidades no Mercosul. Eu não estou satisfeito com o fato do diretor jurídico da empresa não ter todos os dados, de modo que não se esgota essa investigação com relação àquela que figura como a maior devedora do Brasil.